Olá, sou Wang e neste vídeo, conforme antecipei, vamos estar falando sobre a escuta ativa, um componente extremamente relevante na comunicação e um recurso valioso para relacionamentos, seja pessoais ou profissionais. Mas vamos começar fazendo uma importante distinção entre ouvir e escutar. Ouvir tem a ver com o que a sua audição capta. Escutar tem a ver com o que você compreendeu a partir do que você captou. Então, nem sempre ouvir é escutar. E muitas vezes, a gente, mesmo tendo ouvido bastante, a gente nem sempre entende o que o outro quis dizer. Complexo? Nem tanto. Vamos avançar um pouquinho mais. Mas então, o que realmente é uma escuta ativa? Escuta ativa é a capacidade de plena atenção e de demonstrar interesse genuíno no que o outro está tentando expressar. Então, como é que você avalia a sua qualidade de escuta? Você já se pegou em momentos onde você fica querendo completar a frase do outro, antes que o outro termine, você já completa a frase? Ou a pessoa está falando com você e você está com o olhar perdido em algum lugar, por trás da pessoa, algum lugar no horizonte, pensando em um monte de outras coisas que está ocupando sua mente e ouvindo só partes do que a pessoa traz? Ou quando você não consegue interromper algo que você está fazendo e nem olha para o rosto da pessoa e está ali continuando a fazer a atividade, dizendo para a pessoa, pode continuar falando, pode continuar falando. E quando você, de repente, cai em si e percebe que não ouviu nada e a pessoa estava falando há algum tempo. E aquela sensação, meu Deus, e agora? Eu pergunto que eu finjo que eu entendi, o que eu faço? Pois é, nessas horas a gente pensa, né? Bem que eu podia ter uma qualidade melhor na escuta, né? Evitaria muitos problemas de relacionamento, evitaria desentendimentos, evitaria, né? Se precipitar, achar que entendeu alguma coisa que a gente nem escutou direito, não é isso? Bom, ter qualidade na escuta também é uma forma de demonstrar que valoriza o outro, que respeita o outro. Até porque se a gente não consegue demonstrar a qualidade da escuta, as pessoas desistem de trazer assuntos para você, desistem de tentar contribuir, porque parece que não faz diferença nenhuma. Bom, e no extremo, a gente acaba caindo muitas vezes em situações de conflitos desnecessários, de frustrações, expectativas, né, não cumpridas e muitas vezes de retrabalho por não ter escutado adequadamente, né? Bom, mas para entender um pouco mais sobre este assunto, é importante a gente fazer algumas distinções. Um deles é que o que o outro está dizendo não é necessariamente o que o outro quer dizer. E não é necessariamente o que você ouviu. E muito menos o que você entendeu. São 4 coisas diferentes. Nossa, parece muito louco isso, né? Mas vamos lá, vamos explicar um pouco melhor isso, né? Quando você diz o que o outro está dizendo é diferente do que o outro quer dizer, é que muitas vezes nós não dizemos realmente o que nós queremos dizer. E vou dar um exemplo que é mais conhecido, mais comentado pelas pessoas, que é um exemplo baseado na questão cultural. Vamos comparar brasileiros com portugueses. Os portugueses são muito mais literais na linguagem. O que eles dizem é muito próximo do que eles realmente querem dizer. E aqui no Brasil nós costumamos dar um pouco mais de voltas e não dizemos exatamente o que queremos dizer. Vou dar alguns exemplos de algumas situações assim curiosas, interessantes que a gente encontrou, né? Então, uma vez eu estava no restaurante em Portugal, né? E eu aprendi muito sobre comunicação lá. Eu passei a entender muitas coisas que eu, fora de contexto, eu não tinha entendido. Eu estava no restaurante e eu virei para a pessoa e perguntei: qual o tamanho deste prato? E aí a pessoa olhou para mim e tentou explicar o prato. E aí no final ele me fez um gesto todo educado, muito gentil, aguarde um momentinho. E aí foi para a cozinha e voltou com o prato. Na verdade eu queria saber se era muita comida. Em vez de eu perguntar, é muita comida, né? Ou quantas gramas tem aquele prato, qualquer coisa nesse sentido, porque a minha preocupação era se ia ter muita comida e eu não ia dar conta de comer ou se eu podia pedir para dividir o prato. Mas em vez de eu perguntar exatamente o que eu queria, o modo bem brasileiro de perguntar foi isso: qual o tamanho do prato? E ele me trouxe o prato literalmente. Nessa hora você está pensando, nossa, o português é burro. Eu
devo te dizer também que possivelmente ele deve ter pensado a mesma coisa de mim e de pessoas que falam o que não querem dizer. Olha só, aqui no Brasil, por exemplo, se você vira para alguém e você fala assim, tudo bem, você não quer saber se está tudo bem. Se a pessoa começar a dizer tudo que aconteceu de ruim, que aquele dia foi um péssimo dia, que ele não está nada bem, e te dá todos os motivos porque que não está bem, você fica desesperado para sair da frente. Na verdade, o tudo bem aqui no Brasil, normalmente, ele quer dizer uma forma de oi. Oi, pronto. Não me diga nada, eu só quero que você saiba que eu estou te cumprimentando, que eu te vi e que você me viu. Ponto. E aí a gente fala tudo bem. E aí, muitas vezes, a consequência do tudo bem é alguém te contar se ela tá tudo bem e tudo que ela fez de bom, da qual ela tá entusiasmada, ou contar tudo que aconteceu de ruim. Então, olha só que interessante. A nossa comunicação, culturalmente, ela não é muito literal. Nós temos uma forma um pouco mais flexível, mais criativa e mais de contornos para falar. Não utilizamos uma comunicação muito direta, né? E aí, tudo que é diferente da gente, naturalmente vai ter dificuldade para se conectar de primeira. Precisamos de conhecer um pouco mais o outro. Por isso, muitas vezes, dar a chance para entender o que o outro está dizendo é extremamente relevante. Bom, e aí quando a gente fala, por exemplo, o que você ouviu, nem sempre é o que você entendeu, porque muitas vezes o que a gente entende depende de como a gente interpreta nossas referências anteriores, a nossa experiência de vida, o que a gente aprendeu ao longo da vida. Isso vai determinar como a gente interpreta cada coisa que a gente escuta. E nós temos muita dificuldade em simplesmente capturar o que a gente ouviu e não julgar. Então a gente interpreta em cima daquilo que a gente ouviu. Só que se nós somos diferentes em relação a outra pessoa, eu vou estar com uma interpretação e a pessoa com outra, não é mesmo? Bom, então, se você já ouviu tudo sobre o que o outro diz, né? E percebe que nem sempre é o que você ouviu e mais ainda que você escutou, né? Então, lembre também que muitas vezes tem um contexto. Quando a gente escuta um trecho, uma fala específica e nós não temos contexto, também podemos interpretar equivocadamente. Então não é somente nossas referências anteriores, mas o contexto do assunto do momento, né? Por isso é tão desafiador ter uma escuta ativa. Quantas vezes a gente subestima quem não se expressa bem, entendendo que ele não tem conteúdo, quando na verdade são coisas distintas. Quantas vezes a gente sente que não tem tempo e atropela o outro e aí não recebe o que a pessoa quis entender e perde, talvez, uma informação valiosa. Então, para melhorar a escuta ativa, o ponto de partida é: você quer desenvolver a escuta ativa? É querer. Se você não quiser, não vai desenvolver. Agora, se você quiser desenvolver a escuta ativa, vai aí algumas dicas muito importantes. Primeiro, atenção no momento presente. Esteja pleno, olhe para a pessoa, observe, escute atentamente, ok? Depois, use a empatia. Não se coloque somente no seu lugar. Inclua o outro também nessa perspectiva, nessa conversa e procure exercer a empatia. Segure o teu julgamento. Sabe aquilo que muito rapidamente vai, já sei? Calma, segura um pouquinho. Se você puder ouvir o outro plenamente e dizer, bom, será que eu estou entendendo o que ele quer dizer? Será que o que ele está expressando é isso mesmo, né? Substitua o julgamento por curiosidade. E se você, de repente, muito rapidamente, você já fala, já sei, segura um pouco e se pergunta, será que eu já sei? Eu entendi exatamente o que a pessoa está expressando ou estou ouvindo o eco das minhas referências anteriores? Seria bom deixar a pessoa terminar, né? Bom, evite interromper. Qualquer tipo de interrupção, tá? Seja a interrupção da fala do outro, seja a interrupção de uma pausa da pessoa organizando ideias para tentar acabar de expressar. Seja, né, quando a pessoa está um pouquinho mais lento, você interrompe para tentar acelerar o que a pessoa fala. Qualquer interrupção vai atrapalhar a tua qualidade de escuta. Porque você vai estar elaborando o que você quer interpretar enquanto a pessoa está falando. Você vai perder uma parte do que a pessoa está dizendo. E expresse o que entendeu. É importante você expressar o que entendeu de vez em quando. Isso mostra que você valida a pessoa, isso mostra respeito pelo outro, mostra para o outro que você ouviu.
e te ajuda também a confirmar muitas vezes se o que você está entendendo é o que o outro está querendo dizer. E finalmente, faça perguntas. Se você não tem certeza, faça pergunta de checagem. Olha, eu entendi isso, é isso mesmo que você quis dizer? Pergunta de checagem também ajuda a validar que o outro é importante, que você se importa em compreender o outro. Bom, espero que este vídeo tenha te trazido algumas dicas que possam ser plenamente aplicáveis e que você possa praticar no teu dia a dia para evoluir na escutativa. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma e foi relevante, inscreva-se no canal para ser avisado dos próximos vídeos. Tem sido uma jornada incrível com mais de 1000 inscritos no nosso canal. Queremos continuar melhorando, continuar acrescentando assuntos relevantes dentro do que você precisa. Por isso, contribua conosco, faça seus comentários, traga sugestões, faça perguntas, porque isso vai fazer com que nós estejamos atentos a melhorar continuamente. E nosso muito obrigado por tudo, pela companhia e por estar conosco até o final desse vídeo. Até em breve.